Tudo tranquilo? Como prometido no vídeo anterior, hoje nós vamos falar um pouco sobre o processo editorial, as partes ou os elementos que compõem o livro-reportagem. Um dos primeiros itens do processo editorial que é importante se levar em consideração é a capa do livro. Muitos jovens autores ou autores independentes iniciantes, eles imaginam que a capa do livro seja apenas a frente. E a capa ela não é composta apenas com a parte da frente, ela é composta por alguns outros elementos, como por exemplo a contracapa, também chamada de quarta capa, a lombada, e alguns livros podem conter orelhas ou não. Vou pegar um livro aqui para mostrar isto fisicamente. Aqui a gente tem a capa. Se você virar, contracapa, quarta capa, lombada, e no caso desse livro aqui, tem orelhas. E a parte interna da capa. Se você abrir o livro completamente, essa é a capa do livro. E aqui, a parte interna da capa. As páginas nós chamamos de miolo. Então a capa é composta por uma parte da frente, uma quarta capa, lombada, orelhas e a parte interna da capa. Tudo isso você pode utilizar na hora de pensar o designer da sua capa. Se você vai querer colocar alguma imagem interna na capa. Então isso tudo compõe a capa. Pensar a capa do livro é pensar em toda essa extensão que a capa pode ter. Na parte textual, são alguns elementos que vão compor a sua capa. Vamos começar com a parte da frente da capa, que vou mostrar aqui utilizando esse livro, que é o título, nome do autor, pode ter um subtítulo ou não, e aqui o nome da editora, ou se você quiser colocar, não tiver uma editora, você quiser colocar a edição do autor, você pode usar esse espaço ou em qualquer outra posição no livro, mas normalmente tem esses elementos textuais. Na lombada a mesma coisa, você tem o nome do autor aqui em cima, o título e uma logo que indique se é por uma editora ou se é a edição do autor. Na quarta capa é onde que normalmente aparece a sinopse, que é um resumo ou uma apresentação do que o leitor vai encontrar no conteúdo do livro. Agora, nas orelhas, você pode colocar uma mini biografia do autor, como é nesse caso aqui. Ele tem uma mini biografia do autor. Alguns outros livros você pode encontrar também um complemento à leitura. Além da mini biografia do autor, você pode encontrar um complemento à leitura, que não é a sinopse do livro, mas que é uma apresentação, uma pequena introdução sobre o conteúdo, sobre o tema do conteúdo do livro. Entendendo como é desenvolvida a capa, outro elemento que eu acho muito importante no desenvolvimento do produto editorial, no livro como produto editorial, é pensar o sumário. Isso também tem relação com o que nós abordamos no vídeo anterior, falando sobre a parte de composição de texto do miolo do livro. A gente pode pensar como que será essa divisão do livro. Então por isso que é legal pensar o sumário, mesmo que ele mude depois, mas inicialmente você tem uma ideia de como ele será, como se fosse Você pode pensar no sumário como os títulos que vão abrir cada capítulo. Então, se ele vai ser dividido por seções, por capítulos ou subcapítulos. Então, isso também é importante se pensar na hora da produção do livro. Uma seção seria uma grande parte. Digamos que você divida seu livro em 3 partes, que seria uma abordagem passado, presente e futuro, digamos. Não que seja uma regra. Você vai colocar seção passado, seção presente, seção futuro. Dentro da seção passado, você pode criar capítulos. O primeiro ano, o segundo ano, o terceiro ano e assim nas outras seções. E os subcapítulos, normalmente eles estão quando você vai desenvolvendo o texto e você quer abrir uma outra ideia dentro de um determinado capítulo. Você vai criar um subcapítulo. Então você vai tendo uma hierarquia dentro do seu sumário, onde você tem uma seção, que é uma grande parte, você tem um capítulo e você tem o subcapítulo. Então você cria uma hierarquia de uma divisão que você vai desenvolver no conteúdo, dentro do conteúdo do seu livro. Essa abordagem é legal pensar junto com aquela ideia de como você quer a abertura de cada capítulo do seu livro. Se você vai usar um título, com um início de texto e com uma imagem para ilustrar essa abertura de capítulo. Então pensar essa abordagem de divisão trabalha junto com aquela estética de como você quer abrir cada capítulo, com imagens ou somente textos. Imaginando que você já tenha definido como vai ser a hierarquia de divisão do seu texto em toda a extensão do livro, também tem um elemento que é muito utilizado na abertura dos textos, que é a letra capitular. Essa letrinha maior aqui, na abertura de cada início de texto, nós chamamos de letra capitular. Você pode utilizá-la ou não, não é um quesito obrigatório.
É só um elemento visual que você pode utilizar para enriquecer ainda mais a abertura de cada capítulo. Outra questão bem peculiar que é importante levar em consideração, você não vai precisar pensar nisso no momento que você estiver escrevendo, mas no momento do processo editorial é importante pensar que é o tamanho e o tipo de fonte tipográfica que você vai querer utilizar para o seu livro. O tamanho da fonte relacionado com a idade do leitor. Exemplo, em um livro infantil, você provavelmente nunca vai encontrar uma letra muito pequena. Em um livro acadêmico, que é direcionado a um público mais velho, você também nunca vai encontrar uma letra muito grande. Você vai encontrar letras menores. Então existem estudos que indicam isso, que conforme a idade do leitor muda, o tamanho também da letra é proporcional. Quanto mais jovens os leitores, as letras maiores. Quanto mais velhos, letras menores. Essa é uma forma bem simples de exemplificar essa ideia. Eu não vou falar de números ou nem de modelos de fontes tipográficas, porque isso varia muito de caso a caso, ou de tema que você vai abordar no seu livro, que você pode usar uma determinada fonte. Isso é bem livre, não existe uma regra muito fixa, né, nem muito clara para cada aplicação. Mas uma dica importante é sempre pensar que o texto, o volume de texto, onde vai ter a sua história, que você vai desenvolver, é importante que você use uma fonte com serifa, que é uma fonte que dá uma sensação que ela está um pouco mais alinhada, que ela não está solta. E as fontes sem serifa é comum se utilizar na abertura dos capítulos, ou se você vai usar uma abertura de seção, letras que são bem maiores. Então é comum se usar as fontes sem serifa para abertura de capítulo e as fontes com serifas para o miolo do livro, para o texto corrido, onde vai ter um maior volume de texto. Essa abordagem que a gente teve hoje sobre o processo editorial do livro-reportagem é a primeira parte. Nós vamos trazer mais alguns elementos, voltar a discutir um pouco mais sobre esses que falamos agora há pouco, mas essa é a base para você começar a produzir seu texto, pensando a forma que o livro vai ter, para que no final você tenha um arquivo que seja impresso e fique visualmente bonito e bem feito, e de acordo com o que o mercado editorial ou seus leitores estejam esperando. No próximo vídeo a gente vai se aprofundar um pouco mais no processo editorial e trazer um pouco mais dessa leitura que fizemos até agora, para juntar todas essas ideias e ver como que é isso na prática. Tchau!